tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Estou vindo aqui para fazer uma conversa nova com vocês. Meu nome é Guilherme Tritani, e estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre regulagem da guitarra com a ponte fixa. Essa ideia surgiu de uma conversa num outro vídeo de uma pessoa que estava apresentando uma Telecaster TW55 da Tajima. E aí muita gente falando que não consegue baixar as cordas, não sei o quê. Então resolvi fazer essa conversa hoje para conversar sobre isso. Eu não estou com a minha TW55, porque eu me mudei e aí não consegui trazer essa guitarra. Trouxe algumas outras, mas enfim, aquela outra ficou com o meu irmão no Rio de Janeiro, e essa aqui que eu estou agora é uma outra Telecaster. Estou com essas duas guitarras agora porque são duas de ponte fixa, semelhante história. Primeira coisa para a gente conversar sobre a regulagem dessas guitarras. Se você não faz ideia do que você está fazendo, procura um luthier, leva a sua guitarra lá, fala qual que é seu objetivo, o que você toca, como é que é seu som, toca um pouquinho, mostra para ele o que você está esperando da guitarra, qual que é o problema, e você vai levar a guitarra reguladinha para casa, né? Que nem eu falei para o rapaz que me perguntou sobre a questão da dificuldade de baixar as cordas. Não necessariamente você precisa baixar as cordas, principalmente se você toca com palhetada fazendo batida. Quem faz batida muitas vezes vai encontrar trastejamento nas cordas. Por quê? Porque uma maior movimentação da corda faz com que ela encoste no traste. Então muitas vezes você toca um som que precisa que você faça batidas mais leves, né? Uma palhetada mais leve, provavelmente você vai ter menos contato da corda com o traste e vai te permitir trabalhar com ela numa ação mais baixa. Se você toca já um rock porradão, você vai encontrar maior trastejamento, principalmente nas cordas que você bate mais. Normalmente são as cordas dos bordões, certo? Outra coisa, a tensão alta não significa que você vai ter dificuldade de tocar, tudo bem? Depende, de repente você coloca a tensão mais alta e está tocando com uma corda 0,9, 0,10 mais leve, você conseguir fazer os seus acordes numa boa. É diferente a regulagem de uma guitarra Fender para uma guitarra Tajima, porque o raio da escala é diferente. Isso significa que na hora de fazer a regulagem dos carrinhos, você não vai fazer o mesmo raio 9,5. E basicamente, se você conseguir deixar ele retinho aqui e mantiver a corda sem trastejar em toda a escala, ok, sem problema. Então vamos começar com o que todo mundo espera, né? Primeira coisa, escolher qual é a corda que você vai utilizar, colocar um encordoamento adequado para você que entra por trás, certo? Então entrou o encordoamento por trás, vamos inserir ele nas tarraxas. O que eu recomendo você fazer? Manter o mínimo possível de corda aqui enrolada nas tarraxas, tá bom? Apenas inserir a corda, fazer uma volta por cima da corda, da corda que entrou, e enrolar com ela toda por baixo. Dessa forma, aquela volta por cima e as voltas de baixo vão comprimir a corda que passou pelo buraquinho da tarraxa, e aí essa corda vai correr menos, vai desafinar menos, tudo bem? Não vou falar sobre regulagem de nut, porque isso é para o luthier fazer. Se você está com um nut mal cortado, ou um nut ruim, aquele nut que a corda fica muito alta aqui na primeira casa, de repente vale a pena você repensar esse nut aí e trocar, tá? Coisas importantes da gente pensar aqui: o braço da guitarra. O rapaz falou assim para mim: eu não consegui baixar as cordas porque o mínimo que eu mexi nos carrinhos, a guitarra começou a trastejar. Muitas vezes a guitarra vem com o tensor do braço muito tensionado, tá? Ele vem com uma tensão muito alta, ou seja, para o braço ficar bem reto, tá bom? Precisa entender o seguinte: o braço da guitarra não é reto, tá? Para de ficar fazendo assim, ossado, um jeito para você olhar se o braço da guitarra está reto. Não é assim. O braço da guitarra ele tem o que os gringos chamam de relief. Relief é um alívio, tá? O que é esse alívio? É uma certa curvatura que o braço tem,
certo? Que acompanha a escala e que permite que você pressione, por exemplo, o jeito correto seria você pegar uma régua, certo? Que seria uma régua adequada, com o furinho dos trastes, para você poder medir esse relief do braço. Mas o que você pode fazer de outra maneira é pressionar a corda no primeiro traste e a corda no último traste e verificar se tem, tá? Se essa corda que você está tocando no primeiro e no último traste, se ela fica afastada de alguma forma aqui no meio do braço. Ou seja, se o braço faz uma barriga aqui, aliviando essas cordas. Por quê? O braço, ele tanto pode vir para trás, ele tanto pode fazer essa barriga, como ele pode empurrar para frente, certo? Para trás seria no caso de um tensor muito fraco, por exemplo, quando eu recebi a minha TW55, o último dono dela disse que tocava com ela. Eu não acreditei, porque quando eu recebi a guitarra, estava com as cordas aqui em cima, né? E o braço estava com a super barriga, ou seja, o tensor estava completamente solto, né? Eu tive que apertar o tensor e tal, e eu tinha baixado as cordas. No que eu acertei o tensor, eu tive que subir as cordas de novo, porque só o tensor resolveu a questão. Então, se você não faz ideia do que está fazendo, eu peço que você leve a guitarra no luthier, porque resolve a questão, entendeu? Mas se você está seguro, é seu instrumento, você vai mexer, o problema não é tão grave assim, você pode utilizar uma chave Allen, tá? Que ou veio com a guitarra ou você compra no tamanho adequado. Por favor, prefira não utilizar a chave Allen de qualquer tamanho. Se você está com dúvida, leva a sua guitarra numa loja, ou então pergunta aqui numa loja de guitarra que chave que eles indicam para você mexer, porque uma chavinha dessa de tamanho inadequado pode quebrar aqui ou estragar o bocal do parafuso, o bocal do tensor, e na hora de você fazer a regulagem, esse tensor vai ficar com problema, porque você não consegue, se você espanar o bocal, na hora que entrar a chave correta, ela não vai dar, ela não vai agarrar ali para você poder fazer a torção, certo? Então, normalmente, tá? Que eu faria para regulagem do tensor, tá bom? Verificou aqui, se a sua guitarra está com trastejamento na região central do braço, muito provavelmente o tensor está desregulado. E se as cordas ficam altas à beça, tá bom? E você, ao fazer esse procedimento de pressionar na primeira casa e na última casa, você verifica que tem uma grande barriga, então o tensor está muito pouco tensionado. Normalmente, tá? Chave Allen entrou, tá? Para baixo diminui a tensão, para cima aumenta a tensão, tá? O que eu faço para poder fazer essa regulagem? Eu estiro uma das cordas aqui, eu reduzo aqui a tensão delas, solto um pouquinho, coloco a corda para o lado, tá bom? Para você poder ter espaço para trabalhar aqui no tensor, e vem com a sua chave Allen. Não vou mexer a minha, que a minha guitarra está regulada, tá? E você mexe um pouquinho, estou falando de 1/8 de volta, tá? Muito pouquinho. Por quê? Porque se a sua guitarra está precisando e o tensor é bastante sensível, você faz 1/8 de volta e a guitarra provavelmente vai entrar no lugar. Isso pode demorar um tempo, porque você está tratando de uma madeira, que o tensor vai tensionar ela, tá bom? Então pode demorar um tempo. Você faz a medida, ajeita as cordas, afina, acerta a afinação, acerta a entonação, a gente vai falar sobre entonação, tá? E aí espera algumas horas, pode ser que daqui a algumas horas você precise dar mais uma voltinha, ou voltar um pouco porque você foi demais, tá bom? Isso normalmente é um procedimento que não tem risco de estragar o braço da guitarra, não tem risco de estragar o tensor, sem problemas, tá? Aí, você detectou que fez esse procedimento, tá? E melhorou o trastejamento aqui, mas você ainda acha que as cordas estão altas para você. Então, você vai nos carrinhos, tá? Tem uma outra chavezinha, uma chave bem pequenininha, tá? Que ela encaixa em cada carrinho desse, tá? E você vai rodando eles para poder abaixar. O que eu gosto de fazer com relação a isso? Com essa guitarra, uma guitarra com um raio bastante reto, que é um raio 14, tá? Eu mantenho eles basicamente retos, tá bom? E vou abaixando os carrinhos até eles chegarem num ponto em que eu não sinto trastejar mais na guitarra. É importante você verificar isso com a guitarra plugada, porque às vezes você tem um trastejamento com a guitarra
desplugada, mas na hora de você tocar, você não percebe ele tanto. Você não percebe o trastejamento. Então, se ele não é transmitido pelo seu captador, para o seu amplificador, provavelmente esse trastejamento não interessa, tá? E aí, para a gente chegar a uma conclusão séria, porque às vezes você vai ter algum trastejamento na acústica da guitarra, porque às vezes o jeito que você toca ela, para você ouvir as cordas sem a guitarra estar plugada, provavelmente você está fazendo mais força, certo? Uma guitarra plugada, o volume do amplificador, um volume razoável, provavelmente você não vai fazer tanta força na corda, provavelmente ela não vai trastejar, certo? Para além disso, tá bom? Aí abaixou os carrinhos até um ponto que não trasteja. Ah, trastejou? Sobe um pouquinho de novo. Lembrando, de novo, o que eu estava falando. Faz sentido você entender que para tocar estilos de música em que você vai fazer palhetada, batida, não é interessante a corda estar tão baixa, porque vai trastejar, tá? Ah, mas eu sou metaleiro, eu toco metal. Tudo bem, então assim, vamos pensar o seguinte, você vai tocar aquele metalzão abafado. Desculpa pela falta de distorção, mas você vai tocar abafado, tá? Então você vai tocar com um nível de volume e de distorção adequado e você vai fazer a técnica adequada para não trastejar a sua corda, tá bom? Você vai tocar leve, tá? Usa uma palheta adequada, esse é o jeito de tocar, não é um assunto. Mas se você toca rock, provavelmente é bom que você não deixe as cordas tão baixas. Se você vai tocar jazz, você vai tocar outros estilos que você provavelmente vai utilizar as mãos para tocar na guitarra e não a palheta, provavelmente é interessante que você tenha ela numa altura mais baixa, porque dá maior conforto e você pode utilizar cordas de calibre maior. Sobre essa questão da corda de calibre maior, tá? Essa corda de calibre maior, ela vai te permitir baixar mais a sua ação das cordas, mas não necessariamente é legal, porque você tem que aumentar a tensão do braço. Então é um mix entre o conforto e a tua capacidade de fazer a regulagem do braço, entendeu? O que eu recomendo? Utilizar uma corda ou 0,9 ou 0,10 para você ver se você se adapta e só subir para 0,11 uma vez que você esteja confortável tocando na 0,10 sem problema de trastejamento e tal e conseguindo regular legal o tensor do braço. De qualquer maneira, regulou a ação, tá? Aqui embaixo, aqui nos saddles, tá? Eu sei que isso aqui é diferente da TW55. A TW55 é uma ponte de tele tradicional, honestamente é muito boa, tá? Não deixa nada a desejar para outras guitarras de linha superior da Tajima. A questão é que ela tem 3 carrinhos, tá? Para 6 cordas, então são 2 cordas por carrinho, de maneira que você não vai conseguir uma entonação perfeita. O que seria entonação? Entonação é um instrumento afinar consigo mesmo. Qual é o comprimento da corda, tá? Qual é o comprimento da escala, certo? A escala compreendida entre o nut e a ponte, certo? Que vai dar a adequação das notas musicais dentro das casas da escala, certo? Então, se você tem o que eu faria para verificar isso, tá? Você vai pegar um afinador sensível, tá bom? Um afinador bom. Eu, às vezes, vou ser muito honesto, às vezes faço ajuste da entonação com esses afinadores de clipe, bota ele clipado e depois utiliza ele pelo microfone com amplificador no volume razoável, você consegue entonar legal. Quando você tocar a corda solta, tá? E você vai tocar, não adianta fazer isso de ouvido, porque não consegue. Vai tocar a corda solta e vai tocar na 12ª casa. E vai comparar a afinação entre esses 2 pontos, entre essas 2 notas. A corda solta e a 12ª casa. Você pode fazer isso em outra oitava, se você quiser. Você pode comparar uma outra nota qualquer com a sua nota respectiva na mesma corda, tá? Uma oitava acima. De maneira que você perceba o seguinte, se a nota estiver sustenida, ou seja, se a nota estiver com a afinação acima, você tem que aumentar o comprimento da corda. Então, você vai apertar o carrinho para aumentar o comprimento da corda.
Se a nota estiver abaixo da afinação, estiver bemol, então você vai diminuir o comprimento da corda, tudo bem? Esses são os procedimentos para fazer a entonação. Dá certo sempre? Não necessariamente dá certo sempre. Existem um monte de questões que fazem não dar certo. A principal delas, no caso da TW55, de Telecasters com ponte tradicional, é que ela tem 2 cordas por carrinho. Então, se você precisar entonar e chegar num ponto que uma está bemol e a outra está sustenido, você vai tentar procurar o ponto de ajuste ali, ou então você troca os carrinhos por um carrinho que seja ajustável. Honestamente, no caso da Telecaster, eu não acho que precisa. Acho que é uma guitarra que, classicamente, ela tem esse carrinho duplo, tá? Funciona muito bem, e a grande verdade da guitarra, dizia Wes Montgomery, que é um instrumento que não afina. É um instrumento que se mantém desafinado, e é essa desafinação, que é mediada pelo ouvido do guitarrista, que vai dar a graça do instrumento, tudo bem? Aí, só para a gente terminar esse assunto da ponte da guitarra. Então, fez o ajuste aqui dos carrinhos, tá? Fez o ajuste aqui da altura, fez o ajuste da entonação, verificou se o braço está com o relief, né? Que é essa liberação aqui do espaço entre a corda e o traste adequada, deu uma bola. Continua trastejando desde aqui, aí a gente vai olhar outra coisa, que é o traste, tá? É muito comum que a guitarra, que você utiliza muito, ela comece a trastejar em algum ponto, né? Muito comum, às vezes o cara tá tocando aqui e dá o bend desaparece. Ainda bem que essa guitarra aqui não tem, eu tô com outras ali que tem esse probleminha. Você dá o bend e o bend desaparece. Isso aí é necessidade de alinhamento de traste. Não recomendo que ninguém faça alinhamento de traste em casa. Recomendo fortemente que você leve para um luthier, porque ao fazer o alinhamento de trastes, você precisa estar com ele bem preciso, senão você vai fazer besteira. E se você comer demais o traste, você vai precisar trocar todos os trastes da guitarra. Isso custa bem caro, provavelmente às vezes mais caro do que a própria guitarra. Então, em suma, o que eu acho que é importante saber é como que você sabe qual é a ação adequada para suas cordas, sabe quais as cordas adequadas para o som que você faz, entende qual que é o tamanho da escala que você precisa para entonar bem, sabe fazer o ajuste dos carrinhos para a entonação ficar correta e também a altura, a ação das cordas ficar adequada, e maneja o tensor do braço para o braço não ficar nem muito barrigudo para frente, nem muito barrigudo para trás, para você poder ter aí um som, uma guitarra que é fácil de tocar, adequada e não dá trastejamento. Ok? É isso.